Então, na segunda carta, a gente está abordando a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses no sentido escatológico. O objetivo é só esse. Tem bastante coisa soteriológica aqui, bastante material, né? Bastante argumentação do apóstolo Paulo com relação à soteriologia, mas a gente está abordando essa questão escatológica do fim dos tempos, em que nós cremos que a igreja não passa pelo período de tribulação, e novamente, igreja não são denominações. A igreja de Cristo é o corpo místico de Cristo. É o eclésia, que são aqueles que foram chamados para fora. O mesmo termo utilizado para Êxodo, ekiodos, chamados para fora do Egito. Ou seja, uma libertação por meio do sangue nos umbrais das portas, e daqueles que crescem no cordeiro macho e sem defeito, de Êxodo 12:5. E que por memorial ao Senhor eles viveriam fazendo menção, aí é isso que Paulo destaca em 1 Coríntios 11, né? Com relação ao suco da uva e ao pão, que é o sangue e o corpo de Cristo moído na cruz do Calvário, Isaías 53:10, como oferta e resgate pelo pecado. Então eles fariam menção nas vossas gerações, é isso que Paulo fala, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, e farão isso em memória de Cristo, ou seja, a paz de Cristo, ou seja, a reconciliação de Deus consigo mesmo, né? Por meio com relação à sua condenação, de Colossenses 1:20. Então o primeiro ato reconciliador da graça de Deus foi acertar as contas de Deus com a sua própria condenação. Isso é justiça. A justiça não ficou sem ser imputada e saciada, só que ela foi imputada no corpo físico de Cristo, daí a encarnação. Então agora ele chama os homens ao arrependimento para que possam receber esse dom gratuito. Então eles iriam, mediante essa paz reconciliadora, justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus, então agora nós vamos viver nessa paz. E o apóstolo Pedro fala isso na segunda carta, no capítulo 3, no versos 3 e 14, que a nossa fé está edificada na promessa de vida eterna, e quando ele chamar o seu povo, esses que foram feitos igreja devem ser achados em paz, nessa paz reconciliadora. Então o Colossenses 3,15 fala assim: a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Agora você já não vai mais obedecer ao seu próprio arbítrio de 1 Coríntios 7,37, nem ao arbítrio daqueles que se fazem árbitro contra vós, a vontade dos outros, de Colossenses 2,18. Pedro fala assim: vocês agora não vão mais, isso Paulo fala em Colossenses, e o apóstolo Pedro fala assim: vocês não vão mais obedecer à vontade, o arbítrio dos homens, de 1 Pedro capítulo 4, versos 1 a 3. Porque nós devemos andar nesse temor, porque o julgamento começa pela casa de Deus, 1 Pedro 4, 17 e 18. Então nós vamos passar pelo bema, o tribunal de Cristo. Então esses que foram tirados do êxodo, ekiodos, do Egito, e nós, igreja, fomos tirados desse Egito espiritual, que é a escravidão do pecado, transportados do pecado, que depois a morte vem e reina, porque o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, e tudo isso foi imputado em Cristo. Então ele tira do nosso meio essa cédula de dívida e crava na cruz, porque a lei vinha com as suas ordenanças, e ninguém nunca pôde ser justificado com a lei, por obras da lei, embora o mandamento fosse justo, santo, perfeito, a lei espiritual, Romanos 7, 12 a 14, mas nós somos carnais e vendidos à escravidão do pecado. Então ninguém pôde ser justificado por isso, porque era um fator externo, de Atos capítulo 13, verso 38 a 39. Mas agora nós somos chamados a um novo nascimento. Um novo nascimento por meio da graça de Deus na cruz de Cristo. Então o êxodo, eles foram chamados para fora por meio do sangue. A igreja foi chamada à salvação por meio do sangue. E agora nós vivemos em novidade de vida. E o árbitro em nossos corações, a vontade que deve ser cumprida é a de Deus.
Por isso que Paulo fala assim, vocês devem se submeter a essa vontade, de Romanos capítulo 12, versos 1 a 2. Correto? Então, essa carta aos Tessalonicenses, ela nos chama a essa responsabilidade. Porque um dia nós vamos ouvir essa trombeta tocando, e somente aqueles que estão embranquecendo as suas vestes é que serão por ele salvos da ira. Tá bom? A gente ouve Paulo falando isso, 1 Tessalonicenses 1, 10 e 1 Tessalonicenses 5, 9. Seremos por ele salvos da ira vindoura, Deus não nos destinou para a ira. Nesse vídeo eu só quero mencionar novamente, a gente já tem falado que a ira, que tem vários nomes, depois a gente vai ver aqui nesse livro, que é muito bom, viu? Ele é do Thomas Ice e Timothy Demme. Esse Thomas Ice, ele escreveu esse outro livro aqui também, Jesus e o Fim dos Tempos, é ótimo. Ele fala do preterismo, ele fala das vertentes, das visões escatológicas, futurista, amilenista, preterista, né? Todas as vertentes, até mesmo o idealismo, né? Que pegam os textos bíblicos e usam como querem, né? E é muito bom esse livro. Fala o fator histórico, as distinções dos templos, né? O templo destruído na diáspora e o templo profanado no futuro, né? Pro período de tribulação. Então tem muito argumento, né? E esse livro aqui, que é Profecias de A a Z, né? Então nesse livro aqui dá vários nomes para a ira, que é o período de 7 anos de tribulação, que não tem ligação com as tribulações, né? Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Por exemplo, capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6. Fala assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Capítulo 3, verso 3, né? Isso aqui está no capítulo, na segunda carta, no capítulo 1, verso 6. Mas também fala, né, de tribulação. Capítulo 1, verso 6 agora da primeira carta, fala assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação. Então quer dizer, no capítulo 3, no verso 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, né? Capítulo 2, na segunda carta, deixa eu ver, isso aí, não, capítulo 2 da primeira carta, no verso 14 e 16, também fala disso, das tribulações. Então, olha para isso aqui, Paulo está falando das tribulações e depois ele se refere que Deus nos livra da ira vindoura. Aí alguém pode dizer assim, não, mas isso é a ira com relação à condenação do pecado. Não, Paulo não está se referindo a isso. Porque o contexto da carta do 1º e 2º Tessalonicenses é escatológica. E na realidade nós fomos livres dessa ira no momento da conversão. Aquele que crê em mim, nas minhas palavras e naquele que me enviou, tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Quando nós passamos da morte para a vida, de Colossenses 1,13, essa é a vivificação. Nessa vivificação que Paulo fala em Efésios 2, 1 a 5, é que nós estávamos por natureza nós éramos filhos da ira, destinados a essa ira. Então aqui Paulo já está falando com convertidos. Então ele diz assim, Deus não nos destinou para a ira. E depois ele vai falando desse período escatológico, que é a ira de Deus, que no próximo vídeo a gente vai ver aqui vários nomes, né? Porque eu quero fazer vídeos curtos para não ficar cansativo. Mas é muito gostoso, né? Então ele nos livra da ira vindoura. E a gente vai falar sobre isso, mas no próximo vídeo, na realidade, a gente vai falar sobre a nossa reunião com ele, nessa distinção que Paulo fala. Na reunião com ele, no dia do Senhor, que são vários nomes para a ira, que já não está falando do dia no sentido do juízo final, e da manifestação da sua vinda. São eventos distintos. Reunião com ele, tribulação, dia do Senhor, manifestação da sua vinda, quando ele vem com os seus santos, com a igreja, no Monte Sião, para restauração da nação de Israel. É muita riqueza. Amém? Deus abençoe.